Tribunal Superior do Trabalho conclui fase de implantação do processo judicial eletrônico dos 24 TRTs em Rio Branco, capital do Acre. No programa de hoje, eu converso com o presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, Roberto Barros, que fala do acesso à informação e à distribuição de justiça no Estado do Acre, capital e interior. Tudo isso aqui no Justiça e Cidadania agora. Processo Judicial Eletrônico, PJE, da Justiça do Trabalho, é implantado nas varas do trabalho de Rio Branco, capital do estado do Acre. Pela BR-364, o comboio do Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região parte de Porto Velho com destino à última capital do país a receber o processo judicial eletrônico da Justiça do Trabalho. A placa indica, logo na saída, a distância entre Porto Velho e Rio Branco, capital do Acre. A equipe de segurança é a primeira a ocupar os carros para cumprir a missão de dar suporte logístico e de segurança à comitiva de implantação do PJE nas varas do trabalho de Rio Branco, coordenada pelo presidente do Tribunal Superior do Trabalho e do Conselho Superior da Justiça do Trabalho, ministro João Oreste Dallazem. Mas para chegar até a cidade dos povos da floresta, identidade criada pelo próprio governo acreano, a nossa equipe enfrentará mais de 6 horas de viagem, os perigos da BR e os desafios impostos pela própria natureza. A 260 quilômetros de Porto Velho, o comboio do PJE enfrenta sua primeira barreira natural. Para chegar a Rio Branco pela BR-364, é preciso antes atravessar de balsa o rio Abunã, principal afluente da margem direita do rio Madeira, e que tem grande importância por servir de fronteira norte entre Brasil e Bolívia. Até o mês de maio, a região amazônica enfrenta o período de chuvas e a navegação no trecho é tranquila. Mas na época da estiagem... Dá um banco de areia, como é que é? É sempre dá um banco de areia, mas a desviando da areia é normal, tranquilo. Já chegou a ver a ter algum acidente aqui, já registrado? Não, aqui não, graças a Deus não aconteceu tudo no seu acidente, tudo na paz, na graça de Deus. Com 47 anos de vida e 7 no exercício da profissão, Carlos Alves cumpre a importante missão de transportar vidas, bens e mercadorias em uma região onde o trabalhador dificilmente tem à disposição recursos tecnológicos, mas que a natureza recompensa com toda a sua beleza e exuberância. Na outra margem, à esquerda, um flagrante da insegurança no trabalho. Este funcionário da balsa manuseia cabos de aço sem luvas de proteção, junto à rampa de desembarque dos veículos. Se ocorresse um acidente, a cena se juntaria aos mais de 7.000 casos de acidentes de trabalho registrados nos estados de Rondônia e Acre somente em 2011, segundo últimos dados divulgados pela Previdência Social. Agora, na Justiça do Trabalho em Rio Branco, o julgamento de ações envolvendo acidente de trabalho e de tantas outras causas trabalhistas promete ser mais rápida e ecologicamente correta, com a instalação em fevereiro do Processo Judicial Eletrônico, o PJE, nas 4 varas do trabalho da capital acreana. Rigorosamente, Rio Branco é a última capital brasileira a que chega o novo sistema de processo judicial eletrônico. Ele já foi implantado em todas as demais capitais, ou em varas, ou no tribunal e em varas. Na solenidade que aconteceu no Fórum Trabalhista Oswaldo de Almeida Moura, o ministro confirmou que 299 varas do trabalho e todos os 24 TRTs já instalaram o sistema do PJE, encabeçado pelo Conselho Superior da Justiça do Trabalho. No caso de Rio Branco, Dallazem destacou a cultura local como propícia para a boa adaptação dos usuários ao processo judicial eletrônico da Justiça do Trabalho. Há regiões como a do Acre, em que já se percebe que há uma cultura do processo digital, já há uma cultura da experiência com esse avanço tecnológico formidável da internet. Aqui o senhor já tem implantada uma floresta digital há mais de 3 anos, cobrindo
todo o Estado. Aqui há uma cultura educacional forte, de modo que, oxalá, todos os estados brasileiros, todas as unidades da Federação Brasileira tivessem um caldo de cultura tão propício para o processo digital quanto eu identifico no estado do Acre e particularmente aqui em Rio Branco. Quanto aos benefícios do novo sistema, o presidente do TST lembra a economia que os tribunais terão no transporte e material de expediente, tais como pastas, grampos e papéis. Sobre este último, ele destaca o viés ecológico. O processo digital implica uma redução no consumo de papel, no consumo de água, no consumo de energia elétrica, na emissão de gás carbônico, ou seja, é uma forma revolucionária de tramitação do processo judicial que, em cumprimento à lei, implica, em última análise, um comprometimento com a natureza, um comprometimento com um mundo ecologicamente melhor e mais saudável. Economizaremos cerca de 300 toneladas de papel ano, então isso é um grande avanço, inclusive trabalhando para a mantença das nossas florestas. Nós já tínhamos aqui há cerca de 4 ou 5 anos atrás a floresta digital. Então hoje toda a população acreana tem acesso à internet, né? Acesso à internet. O Tribunal de Justiça implementou o processo judicial eletrônico no primeiro grau, né? Hoje o nosso Tribunal Regional do Trabalho implementou agora nas varas aqui na capital e estamos implementando no segundo grau no tribunal. De forma que, num pequeno, curto espaço de tempo, acredito que o processo judicial eletrônico já esteja implementado em sua totalidade em todo o estado do Acre. Na solenidade de instalação do PJE, o presidente do TRT da 14ª Região reforçou em seu discurso a força e orgulho do povo do Acre. Aqui, Vossa Excelência encontra um povo diferente de tudo que já se viu. Um povo que ama a sua terra, que lutou por ela, um povo que tem na sua história marcada por luta, pelo sacrifício, de gente que não foge à batalha. Foi o ministro João Oreste Dallazen quem destacou ainda o compromisso da Justiça do Trabalho com a advocacia brasileira, no que se refere ao processo de instalação e adaptação ao meio eletrônico. Fato bem visto pelo presidente da seccional no Acre da Ordem dos Advogados do Brasil. Tão importante quanto o próprio processo judicial eletrônico é esse compromisso público de parceria com a advocacia, porque esse relevante instrumento de praticidade, comodismo, de segurança, até de sustentabilidade, ele não pode ser motivo de exclusão do advogado. Pelo contrário, temos que estar integrado para que o advogado se habitue, para que dê atenção às particularidades da advocacia pública, da advocacia privada, da faixa etária dos advogados, poder aquisitivo para ter todos os softwares, todos os hardwares necessários para manusear um processo eletrônico. Então, eu fiquei muito feliz com a manifestação do presidente do Tribunal Superior do Trabalho de dizer que caminha juntamente com a advocacia no amadurecimento desse processo. Logo após a solenidade no Fórum Trabalhista, o ministro do TST, acompanhado do presidente e desembargadores do tribunal, foi recebido no Palácio Rio Branco pelo governador do Acre, Tião Viana, e autoridades dos poderes legislativo e judiciário, ocasião em que relatou as peculiaridades e dificuldades da força de trabalho nos confins da Amazônia. Regiões como o Vale do Juruá, com municípios que fazem fronteira com o Peru e a Bolívia, onde o acesso se dá somente em pequenas embarcações ou avião bimotor. Nessas localidades, a Justiça do Trabalho chega através das varas itinerantes, registrando as reclamações e realizando audiências de conciliação na solução dos conflitos nas relações de trabalho. Neste contexto e contraste cultural, o processo judicial eletrônico chega no estado do Acre e em breve estará sendo implementado nas varas do interior. É um grande passo que encontra, sem dúvida alguma, nas palavras do governo, a expressão obrigado, de modo muito sincero e muito elevado, à Justiça do Trabalho brasileira. A digitalização, a informatização do rito processual significa um grande avanço, significa agilidade, significa economia de tempo, significa uma atividade sustentável que substitui o papel pela tecnologia virtual, porque traz
o acesso à informação mais ágil, mais amplo e mais compartilhado pelas demais instituições do Judiciário brasileiro. Então, acho que a Justiça do Trabalho avança muito. Nascido na cidade de Rui Barbosa, na Bahia, está há 20 anos no Acre, onde formou-se em Direito pela Universidade Federal do Acre e no início do mês de fevereiro assumiu a presidência do Tribunal de Justiça acreano. Estou falando do desembargador Roberto Barros. Com apenas 35 anos, é um dos mais jovens a assumir a chefia do Poder Judiciário Estadual. Ele vai falar como é distribuir justiça na Amazônia. É uma realidade enfrentada não só pelo Tribunal de Justiça, mas também pela Justiça Eleitoral e Justiça do Trabalho. Desembargador Roberto Barros, seja bem-vindo ao programa Justiça e Cidadania. Muito obrigado, agradeço o convite a você e aos telespectadores que nos assistem nessa data. Desembargador, o senhor assumiu, lógico, esse mês, é bem recente, mas qual é a sua principal bandeira à frente do Poder Judiciário Estadual? Bom, minha principal bandeira é concluir o planejamento estratégico que está em curso, né? O planejamento estratégico da instituição, o período de 2010 e 2014, né? Eu vou conduzir então a instituição nessa parte final, 2013 e 2014, e elaborar então o próximo planejamento estratégico também para os próximos 5 anos, que vai de 2015 a 2019. E o Tribunal de Justiça, ele até ficou pelo Justiça em Números entre os 5 mais eficientes, né? Com relação aos demais tribunais. Qual foi esse critério que fez com que o Tribunal de Justiça do Acre, mesmo enfrentando essas dificuldades, conseguisse êxito? Bem, eu acho que é um conjunto de ações. São fruto do trabalho dos magistrados, né? Tanto a magistratura de primeiro grau como os desembargadores, trabalho dos servidores e gestões contínuas e estratégicas, que, alinhadas com o planejamento estratégico, têm procurado distribuir justiça da melhor forma para a população acreana. Agora, essa questão dos planejamentos estratégicos, né, que o CNJ tem feito isso, não só com todos os mais de 90 tribunais de todo o país. E como que o senhor vê essa questão do planejamento para buscar a melhor efetividade da justiça? Bem, o planejamento estratégico ele faz com que toda instituição tenha um foco. A instituição sabe aonde deverá chegar e quais instrumentos que levarão àquele objetivo maior, que é prestar a tutela jurisdicional. Ele faz com que, ao invés de ter as ações estratégicas apenas das gestões, que cada uma dê a sua contribuição, mas, acima de tudo, tem determinados objetivos que toda a instituição deve perseguir ao longo do planejamento. Na verdade, é importante também para o planejamento estratégico que os servidores e magistrados, quer dizer, todo o corpo jurídico, né, e de apoio administrativo estejam bem alinhados, não é isso? Perfeito. O planejamento estratégico, se a gente tivesse que fazer uma metáfora, é como se fosse, na verdade, um plano de voo, né? A aeronave que decola numa cidade, ele sabe qual é a rota para chegar num determinado ponto. Então, para isso, todos os tripulantes têm que saber, né, qual é esse plano de voo e de que forma vão operar esse avião. Então, por isso que os magistrados, os servidores, né, e, de certa forma, os jurisdicionados, os parceiros, possam compreender de forma clara qual é o planejamento estratégico e possam dar sua parcela de contribuição para o resultado exitoso. O senhor, como falamos, é oriundo do 5º do Ministério Público da Advocacia. Da Advocacia, da parte da Advocacia Pública. Advocacia Pública. E como, sob essa ótica agora, como presidente do TJ, né, como que o senhor vê esses desafios? Na verdade, assim, e também a presença do advogado e como que está acontecendo, por exemplo, essa questão, os advogados e judiciário, essa boa relação. Bom, o fato de eu vir do 5º tem um olhar de quem pertencia até bem pouco tempo às funções essenciais da justiça, né? Advoguei, né, na advocacia privada, militei um tempo, depois durante 10 anos fiquei como advogado público, né?
de advocacia pública aqui no Acre, integra a OAB. Então, essa visão faz com que, enquanto usuário do serviço do judiciário, que até bem pouco tempo o era enquanto procurador do Estado, a gente tem algumas necessidades e a necessidade principal é de ter interface entre as instituições, ou seja, dialogar mais entre as instituições, estabelecer os laços de parceria para que juntos possamos prestar melhores serviços à população. Eu ia tocar exatamente, porque distribuir justiça aqui na Amazônia, como o Tribunal do Trabalho tem feito também, até parceria com o próprio Tribunal de Justiça, né? Tanto de Rondônia quanto do Acre. Como que o senhor vê essa questão das parcerias mesmo, né? A importância das parcerias para chegar lá em Marechal Thaumaturgo, lá em Jordão, Porto Volta, nessas cidades que, inclusive, Jordão foi registrado, segundo o censo de 2000, o menor IDH do país. Então, como que é chegar à justiça lá? É importante as parcerias. É estratégica as parcerias, né? E aqui na região amazônica a gente tem muitos desafios geográficos, né? Climáticos em razão de da questão que chove muito, então nós temos dificuldade de acesso a muitos desses municípios. Daí porque as parcerias são essenciais, seja no deslocamento de uma justiça comunitária, num projeto cidadão nosso, de uma justiça itinerante, da justiça do trabalho, nós temos que estar sempre juntos. Mas nós estamos a fortalecer essas parcerias, não só em deslocamento, em ajuda de pessoal, oficiais de justiça para cumprir mandados da Justiça do Trabalho, a Justiça Federal também, e eleitoral, que são parceiras. Inclusive temos agora lá em Cruzeiro do Sul uma unidade da Justiça Federal dentro de um complexo chamado Cidade da Justiça de Cruzeiro do Sul, e com a Justiça do Trabalho temos parcerias históricas já, né, nessas questões da justiça itinerante, e também deveremos fortalecer na área estratégica, na área mesmo de atuação administrativa, para que a gente possa se ajudar e conseguir superar os desafios. Porque as parcerias, na verdade, amenizam custos, né? Dinheiro público. Porque, na verdade, nós temos experiências já bem desenvolvidas nas instituições que podemos compartilhar, ao invés de termos custos novos. E isso faz com que a gente ganhe eficiência em tempo, principalmente em gestões muito curtas de tribunais, que são de apenas 2 anos. Nós vamos para um breve comercial e, na sequência, o Dr. Roberto Barros, que é desembargador-presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, nós vamos perguntar a ele com relação aos projetos sociais do TJ aqui na região amazônica, especialmente para o interior do Estado do Acre. A gente volta já já. Estamos de volta e eu estou conversando com o desembargador Roberto Barros, presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Acre. Doutor Roberto, e para chegar a essas comunidades longínquas aqui da região amazônica, que só quem conhece sabe perfeitamente o que é isso, o Tribunal de Justiça, a exemplo de outros órgãos, ramos do judiciário, o trabalhista também, desenvolve alguns projetos sociais. Quais são esses projetos e o que já tem conseguido com esses projetos até as comunidades? O Tribunal de Justiça tem diversos projetos sociais, alguns mais conhecidos e bem consolidados, como o Projeto Cidadão, um projeto de amplo conhecimento da população acreana, né, que congrega diversas instituições na prestação de diversos serviços, desde certidões de nascimento, títulos de eleitor e tantos outros atendimentos, carteira do trabalho, enfim, todos esses atendimentos são feitos a partir das instituições parceiras. Justiça comunitária também, que são agentes comunitários e equipes multidisciplinares com psicólogos que estão em alguns polos de algumas cidades do Acre. Nós temos alguns polos aqui na capital, Rio Branco, e algumas cidades do interior, como Brasileia, Plácio de Castro, iniciaremos agora em Cruzeiro do Sul, e alguns outros programas sociais menos conhecidos, mas de importância muito grande, como Começar de Novo, né, que é o programa de ressocialização dos reeducandos, né? Temos alguns programas também nas escolas, né, que é a Justiça na Escola, um programa inclusive em parceria com a AMB e com a Associação dos Magistrados. Também temos o programa de educação para evitar a questão da violência doméstica, né, e outros programas que estão em andamento. Audiência pública, que são programas que nós temos também na rádio, falamos aqui a Rádio Difusora para todo o estado do Acre, né, que é um programa, uma grande audiência. Assim o rádio tem um apelo mesmo.
E estamos aqui começando também, através desse seu programa, quem sabe um piloto também, para que nós possamos ter esse contato direto com os telespectadores. Então, esses são alguns dos muitos programas sociais que são desenvolvidos pelas unidades, pelos magistrados e servidores da Justiça Acreana. Inclusive com casamentos comunitários, né? Nós já teve notícia aqui do Acre, casamento de quase 1.000 pessoas, ou mais de 1.000 pessoas, num casamento comunitário. Também é nesses projetos sociais? Também é um desses projetos sociais, já se tornou histórico, né, os casamentos coletivos, principalmente por ocasião de algumas atividades da sociedade. Por exemplo, por ocasião da Expo Acre, né, da feira agropecuária aqui, tem casamentos coletivos e se concentram muitos casais para casar, e é uma festa da cidadania de forma geral. É lógico, e também essa questão dos registros, porque quem não registra, o cidadão não existe, né? Então está na Amazônia e ele já está aqui longe dos grandes centros, né? Então é importante também os registros. Agora, desembargador, e como que acontece essa comunicação? Nós estamos aqui numa região onde a internet nem sempre colabora, né? E como que acontece essa comunicação entre o tribunal, as sedes do tribunal e as comarcas, entre os setores atualmente? Bem, nós temos comunicação um pouco mais fácil nas comarcas instaladas, né? Estamos praticamente instalados em todos os municípios, né, do Acre. Alguns, poucos, nós estamos já no processo de construção de fóruns. E em outras que nós não estamos instalados, nós temos a justiça itinerante. Mas a comunicação, parte é feita pela internet, a questão do malote digital facilita muito esse nosso trabalho. O restante por telefone, né, o uso de fax, né, e também com as equipes que fazem as viagens para o interior. Agora ficou um tanto mais fácil com a BR-364, tendo tráfego o ano todo, ficou mais fácil a gente dar acesso às nossas unidades e manter a prestação de serviço contínua. Ainda tem cidades que o acesso é somente por pequenas aeronaves? Isso, aeronaves e embarcações. Embarcações que levam tempo, pelo tempo, muito tempo. Então a maioria são para aeronaves. Pois é, então, e são tantas inovações na justiça, né? Agora vem aí o processo judicial eletrônico, que na verdade o Tribunal de Justiça já desenvolve o sistema... SAGE. O SAGE. O SAGE, que é um sistema também eletrônico também. Como que funciona o Tribunal de Justiça e como que ele vai ou se vai integrar, por exemplo, o processo judicial eletrônico, que é uma proposta do CNJ? Pois bem, o SAGE, né, o Sistema de Automação Judiciária, que é uma solução que roda, que é implantada no Tribunal de Justiça, ele já é um projeto que já vem há bastante tempo, né? Desde 1994, o Tribunal de Justiça do Acre tem o SAGE e ele foi passando por diversas inovações até chegar no SAGE 5, que é justamente esse do processo eletrônico, que é o que nós estamos implantando nesse momento. Basicamente, não é só os processos novos que nós estamos digitalizando, mas, acima de tudo, os processos antigos. Então, todo o acervo de processos físicos do Tribunal de Justiça do Estado do Acre está sendo digitalizado. E a partir da digitalização, a gente tem todo o fluxo, todo no e-mail eletrônico. Todo no e-mail eletrônico, digitalizado, as peças digitalizadas. Digitalizadas. E isso do acervo já existente. Dos novos, né, passarão a vir já por meio eletrônico e para serem inseridas, então, nos autos digitais. E com relação ao PJE, que foi outra pergunta que você fez, nós sabemos, como você bem disse, que o PJE é um programa desenvolvido pelo CNJ para o judiciário brasileiro como um todo, né? Então, nós estamos muito avançados com relação à implantação do processo judicial eletrônico, do SAGE, do processo eletrônico no âmbito do Tribunal de Justiça, e estamos acompanhando e ficamos muito felizes com essa data de hoje, né, que o Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Acre e Rondônia está instalando, já implementando isso aqui no Acre, no âmbito da Justiça do Trabalho, porque nós iremos acompanhar, né, o desenvolvimento do PJE, porque num dado momento, né, o tribunal terá que tomar a decisão, então, junto ao CNJ, de migrar eventualmente a sua base de dados para o PJE. Vão ter que conversar, até porque lá na frente, hoje aqui no Acre nós temos o Ministério Público, a Procuradoria do Estado, a Procuradoria do Município, já integrados ao SAGE. Tem um SAGE para essas respectivas instituições. Lá na frente,
com o avanço do PJE, principalmente para a área da Justiça Estadual, porque o PJE ele é um sistema que ele pode ser adaptado, né, às peculiaridades de cada justiça, justiça eleitoral, justiça federal, justiça do trabalho e justiça estadual. Então, conforme foram sendo desenvolvidas essas questões da justiça estadual, nós teremos a condição de avaliar a integração a essa solução. E no sistema do Tribunal de Justiça, o advogado precisa ter a certificação digital também? Também. É o mesmo processo de ter a certificação digital, seja o token, seja um cartão, e essa é a identificação para que ele possa peticionar. Ok, então. Mas nós vamos, então, ficando por aqui, mas antes nós vamos falar um pouquinho aqui das peculiaridades da Amazônia. O processo judicial eletrônico, por exemplo, vai chegar em Cruzeiro do Sul, quer dizer, no Tribunal de Justiça já levou? Já está em todos os municípios? Já levamos. Nós já estamos com 95% das nossas unidades já estão com processo eletrônico. Na verdade, nós temos poucas comarcas do interior que estão finalizando. A CIS Brasil, por conta de uma questão de internet, que nós estamos solucionando, mas já está integrada a base, né? E aqui na capital, algumas unidades que nós estamos terminando de digitalizar. Então, muito em breve, nós teremos todas as comarcas do Tribunal de Justiça com processo eletrônico. Então isso quer dizer que a internet está lá. Está lá. Se a justiça está lá, as parcerias podem ser fortalecidas e a Justiça do Trabalho, certamente estaremos juntos para ajudar também na implantação do PJE no que pudermos colaborar. Doutor Roberto, quero agradecer aqui a sua participação no programa e também abrir para as suas considerações finais. Bem, eu queria agradecer o convite, a oportunidade de participar desse programa já consolidado, que já existe na TV Justiça desde a sua inauguração, né, há 11 anos, desde quando tem TV da Justiça tem esse programa. Dizer à Justiça do Trabalho, a 14ª, que o Tribunal de Justiça continuará como um forte parceiro, e do entusiasmo também em ver que a Justiça do Trabalho inicia aqui na capital do Acre, em Rio Branco, a instalação do PJE. Né? Estamos, então, juntos para distribuir a prestação jurisdicional à população acreana da melhor forma possível. Ok, obrigado. Eu conversei com o presidente do Tribunal de Justiça do Acre, desembargador Roberto Barros, que falou da peculiaridade de distribuir justiça na Amazônia e também a importância das parcerias para que sejam otimizadas as ações para distribuir justiça na região amazônica. O Justiça e Cidadania fica por aqui. Você pode participar com sugestões de pauta através do e-mail ascom@trt14 ou então nas mídias sociais que está no seu vídeo. Obrigado e até o próximo encontro.